Olá, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, homeopata e também psicanalista. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Cara de Um, Focinho do Outro, aqui pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Bom, o nosso programa é sobre medicina veterinária e também psicanálise. Mas hoje eu gostaria de abordar um aspecto muito importante para quem tem cães e gatos, que é o aspecto reprodutivo. Há muitas dúvidas em relação a isso. Então vamos falar primeiro dos cães, vamos falar dos machos e das fêmeas. As cadelas, elas ciclam, elas entram no cio a partir de 8 a 10 meses de vida. Então a cadela nasce, a partir de 8, 10 meses ela tem o seu primeiro cio. A mulher tem o ciclo menstrual. A cadela tem um ciclo estral. Hormonalmente são completamente diferentes. Tanto é verdade que enquanto a mulher ela está tendo o ciclo menstrual, ela está na fase de sangramento, essa fase é o oposto da sua ovulação. As cadelas não. Enquanto elas estão sangrando, logo em seguida vem a fase da ovulação. Então vamos lá. As cadelas entram no cio a partir dos 10 meses de vida e ciclam semestralmente. Normalmente, elas ciclam em fevereiro e agosto. Ou seja, a maioria das cadelas entram no cio em fevereiro e agosto. Agosto, por isso que é chamado o mês do cachorro louco. Por quê? Porque no início do século passado, quando a raiva, que é uma doença infecto-contagiosa gravíssima, galgava nos grandes centros urbanos, inclusive aqui em São Paulo, ela era transmitida muito em agosto, justamente porque em agosto as cadelas elas permitiam ser copuladas, elas cruzavam com 2, 3, 4 cães e através desse cruzamento a doença se disseminava de uma forma mais abrangente. Então, a saúde pública da área veterinária adotou o mês de agosto como o mês oficial de campanha contra a vacina de raiva. Pois bem, então a cadela entra no cio em fevereiro, conta 6 meses depois, agosto. Entra no cio em agosto, conta 6 meses depois, fevereiro. As cadelas sangram em torno de 15 a 20 dias. Logo após o sangramento, vem a fase fértil dela. Enquanto ela sangra, ela não aceita a cópula, ela não aceita o macho. Mas no momento que ela para de sangrar e inicia a sua ovulação, ela aceita o macho. E é nessa fase que ocorre, inclusive, muitos cruzamentos férteis, desejáveis e, infelizmente, às vezes indesejáveis. Então a cadela entra no cio a cada 6 meses, começa com 10 meses, sangra de 15 a 20 dias, após o 20º dia ela ovula cerca de 5 dias. Então a cadela ovula 5 dias e é nessa fase que ela permite ser copulada e é nessa fase que ela engravida. A gestação é em média de 58 a 64 dias, média de 60 dias para que ela tenha o parto. Aliás, tem um dado bastante interessante que tem inclusive a ver, lembra a psicanálise. As cadelas têm uma coisa interessante chamada pseudociese ou pseudogestação. É a coisa mais interessante. As cadelas elas entram no cio, sangram, depois elas ovulam, mas elas não tiveram nenhum contato com o macho. Elas podem não ter tido nenhum contato com o macho. E elas desenvolvem cerca de 30 a 40 dias depois do fim da ovulação, o que nós chamamos de gravidez psicológica. As mulheres têm esse quadro também. Só que a cadela tem de uma forma muito intensa. Aliás, isso não é um problema, isso é fisiológico. Até porque a explicação que se tem para isso é que antigamente, quando as cadelas viviam, os cães viviam em matilhas, em grupos nas florestas, era sempre assim. Uma cadela entrava no cio, cruzava e engravidava, e as outras cadelas, elas começavam a produzir leite na tentativa de amamentar esses filhotes que haviam chegado nessa matilha, com o intuito que não se perdesse nenhum filhote. Foi uma forma que a espécie encontrou para sua preservação. Então, uma cadela cruzava, engravidava,
paria, né, tinha os filhotes, e todas as outras do grupo, 15 a 20, por exemplo, ou 10, depende do grupo, mais ou menos o grupo de cães era mais ou menos formado desse número de indivíduos, produzia leite e ajudava a amamentar aquela ninhada daquela mãe. Isso se perpetuou. Então hoje a cadela, ela nem teve acesso ao macho, mora no apartamento no 20º andar, né, não sai para passear muitas vezes e erradamente, entra no cio e desenvolve a gravidez psicológica. Algumas cadelas têm mais isso, outras não. O mais interessante nem é a questão do aumento da produção de leite que a cadela adota, achando que está prenhe, achando que está grávida, e esperando o parto cerca de 60 dias depois, né, porque ela acha que ela vai ter o parto, ela precisa se preparar para esse parto, e uma das formas que ela tem de se preparar é através da produção de leite, imaginando que ela terá filhos e que terá que amamentá-los, né? Mas o mais interessante é a questão psíquica que ela desenvolve. Acredite se quiser, mas quem tem ou quem teve cadela sabe disso, né, que apresenta esse quadro. Se você der um bichinho, se você der um brinquedinho para o animal, a cadela ela vai aninhar, acarinhar, cuidar, aquecer, proteger, né? É muito interessante. Então você joga um bichinho de pelúcia, por exemplo, nessa fase em que a cadela aí está nessa condição, e ela passa a proteger, ela passa a cuidar, ela passa a aquecer, né? Então é muito interessante como o animal ele se prepara para o parto, fisicamente e psiquicamente. Nem todas as cadelas têm isso. Algumas têm, outras não. E as que têm, também têm intensidade desse sintoma. Tem cadela que só ovula, né, não cruza, mas ela fica com as mamas engurgitadas de leite e depois desaparece. Tem cadelas que tem isso de uma forma absurda. O animal ele se prepara mesmo, ele acredita mesmo que ele está gestante, né? Tanto é verdade que para esses animais há indicação de tratamentos, especialmente tratamentos da medicina complementar, como terapia floral e homeopatia, justamente para destravar esse gatilho mental que o animal cria, né, para se proteger, aliás, para se preparar para o parto. Só que não há parto, muito menos filhote, e as mamas ficam cheias de leite, elas inflamam, às vezes elas infeccionam, e isso traz dor, febre, alteração da qualidade de vida do animal, e muitas vezes isso tem que ser tratado. Inclusive, uma das formas de resolver essa questão, de fazer esse tratamento, é através da castração. A castração é a retirada dos ovários e do útero da cadela. E retirando os ovários, ela não mais produz hormônios que vai levá-la ao cio e muito menos à ovulação. E vai eliminar essa vontade, entre aspas, instintiva que a fêmea tem dessa espécie em ser mãe. Quando o animal tem gravidez psicológica de uma forma muito intensa, nós fazemos tratamento dentro da homeopatia, da terapia floral. Quando não tem um resultado interessante, nós orientamos para fazer a castração dessa cadela, e aí você elimina o problema de vez, eliminando as suas glândulas essas que produzem hormônios como estrógeno e progesterona, que desencadeiam todo esse quadro psíquico que é muito interessante nas cadelas. Deixando um pouquinho as cadelas de lado, falando dos machos agora, os machos eles cruzam a qualquer tempo, a qualquer momento eles estão aptos para fazer o seu cruzamento, né? Obviamente esse cruzamento só vai ser feito na medida que a fêmea assim o permite, ou seja, ela só deixa ser coberta quando ela está ovulando. Ou seja, os animais no geral, eles não cruzam por prazer, né? Tirando os primatas, né, superiores, que somos nós, e os inferiores, que é a macaca, que pode cruzar por prazer, o restante das outras espécies animais não o fazem com esse objetivo, e sim com o objetivo da procriação. As fêmeas fazem, elas só deixam ser cobertas
quando o intuito é o cruzamento, quando o intuito é a gestação fértil. Ela quer ter filho, então ela cruza. Quando ela não quer ter filho, isso tudo é mediado por hormônios. Quando ela não quer ter filho, ela não cruza. Os machos não. Os machos estão sempre prontos para acasalar e eles vão tentar fazer isso com a cadela e conseguirão com a que, obviamente, assim permitir. Esses são os aspectos mais interessantes dessa espécie que nós estamos falando, que é a canina. Existe a espécie felina. As gatas são bastante interessantes. As gatas, elas têm o ciclo estral, né? Um pouco parecido com as cadelas, em parte, mas não tem nada a ver com o ciclo menstrual das mulheres, menos ainda. A cadela, aliás, a gata, você percebe que ela está no cio, e esse cio ocorre a cada 4 meses. Normalmente são 3 cios por ano que as gatas entram no cio. Você percebe que a gata está no cio através de um aumento do tamanho da vulva, que é o órgão genital da gata, e através do seu comportamento. Ela fica mais carinhosa, ela fica encostando, roçando a sua perna, o seu pé, os móveis da casa. Ela fica receptiva ao toque na região genital, né? Isso são sintomas, são sinais que a gata está próxima ou no cio. Inclusive, elas causam às vezes alguns transtornos porque algumas gatas vocalizam muito, elas miam muito nessa fase, justamente para atrair o macho, que a percebe normalmente pelo ouvido, pela audição. Então ele percebe pela audição o gato, que uma gata está na região próxima, no cio, e ele vai até ela através do sentido da audição. As gatas, elas ovulam de uma forma muito interessante. Quando ela está receptiva ao toque, quando ela está receptiva a ovular, ela ovula na medida que o gato coloca o pênis na vagina dela. E é interessante, o pênis do gato, ele é cheio de espinhos. É isso mesmo, são espinhos. Esses espinhos, eles sensibilizam uma região da vagina da gata que tem uma relação direta com a questão hormonal. Então, o gato, ela tá no pré-cio, o gato copula, esse pênis acaba estimulando a região genital específica dessa gata. Isso manda uma mensagem para o cérebro ele acaba destravando ou acionando todo um mecanismo hormonal super, hiper, mega interessante, desencadeando o processo da ovulação. Saindo das gatas fêmeas, passando para os gatos machos, os gatos, eles podem cruzar a qualquer tempo, a qualquer momento, eles estão à disposição das gatas. As gatas não, elas cruzam a cada 4 meses, 3 vezes por ano, né, na medida em que ela entra no cio e a ovulação ocorre naquele momento da cópula. Olha que interessante. A cadela, ela ovula e aí ela atrai o macho e deixa ser coberta. A gata está no cio, deixa ser coberta, o gato coloca o pênis e desencadeia todo um mecanismo de ovulação, e aí sim a gestação ou o cruzamento passa a ser positivo, passa a ser fértil, e dessa forma esses animais, essas espécies, elas vão se perpetuando. Enfim, é um assunto muito interessante, é muito instigante. Quero deixar só um recado final, nosso tempo está acabando, com relação ao controle de natalidade. A gente pode voltar a falar nesse tema, porque são muitos aspectos que o assunto reprodução tem. Mas eu quero deixar uma dica para aquelas pessoas em que há possibilidade dos cães saírem de casa, fugirem, ou mesmo os gatos, né? Gato é muito comum, quem mora em casa tem muito esse problema de conter o animal mecanicamente. Então o animal ele pode sair, ele pode fugir e pode ter esses cruzamentos, tanto a fêmea quanto o macho, indesejáveis. Então uma dica que a gente dá para o controle de natalidade, especialmente para o controle de animais que estão aí nas ruas, né, animais abandonados, é de fato a castração. A castração tanto do macho quanto da fêmea. Não é uma cirurgia complexa,
mas também não é algo tão simples. Deve ser feita exclusivamente por um médico veterinário, há exames pré-operatórios. Hoje nós temos anestesia inalatória, que é uma anestesia que traz uma segurança muito grande para o paciente. A dica e o recado final que eu deixo é: há real necessidade de um controle de natalidade dos animais. E a melhor forma de controlar a natalidade dos animais, cães e gatos, eu me refiro, é através da cirurgia castração. Retira-se as glândulas, no caso da fêmea, ovário, no caso dos machos, os testículos. Essas glândulas são as grandes responsáveis por todo o aspecto reprodutivo, por todo o aspecto de fertilidade que essas espécies e outras também, obviamente, têm. Tá bom? O recado hoje era esse. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Sexta-feira que vem, aqui estaremos, no canal da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativas. Dúvidas, críticas, sugestões, entre em contato conosco. Tá bom? Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser, aqui no canal da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Até mais.